Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de verdade e nós seguimos aqui na reta final, penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Hoje, mais precisamente, dia 19 de dezembro de 2025. Estamos no livro do profeta Zacarias, capítulos de número 4, 5 e 6. Reta final. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: o que vês? E eu disse: olho, e eis que um castiçais todo de ouro, e um vaso de azeite de cimo, como as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois este se alegrarão vendo o plumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor se discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? E eu disse: não, meu senhor, senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5, a 6ª visão, o rolo volante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: o que vês? Eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme a maldição do outro lado. E eu a trarei, disse o Senhor dos exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá, ela com sua madeira e com as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E disse: o que é isto? Ele disse: isto é um Efa que sai, mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: esta é a impiedade. E lançou dentro do Efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então disse eu ao anjo que falava comigo: para onde levavam o Efa? E ele disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear,
e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Efa era uma medida do peso seco, de farinha, de trigo, essas coisas. Capítulo 6. A oitava visão, os 4 carros. E outra vez levantei-me os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíam entre 2 montes, e estes montes eram os montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, no segundo carro, cavalos pretos, no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e disse: esses são os 4 ventos do céu, saindo onde estavam perante o Senhor e toda a terra. O carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor que veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, de Eudai, de Tobias e de Gedaias, o que vem naquele dia. Entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim fala, e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Renovo aqui é Jesus, um dos nomes de Jesus. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será o sacerdote no meu trono, e o conselho de paz haverá entre anos. Perceba que Josué, Jeshua, traz para o nome Jesus, é simbolicamente essa ação. Essas coroas serão de Helen, e de Tobias, e de Gedaías, e de Em, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviado a vós, e isto acontecerá se ouvirdes muito atento a voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo de número 7. O jejum que não agrada a Deus. Nós já vemos um jejum e uma festa como essa em Isaías 58, não sei se você se recorda, depois vai lá, dá uma relembrada. E agora novamente, no capítulo 7 de Zacarias, o jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º, no 9º mês de Xisleu, ou Quisleu, quando de Betel foram enviados Sareazar, Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo dessa terra, e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo, para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, ou seja, que vieram antes? Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados. E a palavra do Senhor veio a Zorobabel, a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva,
nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro, assim, ó, olha para você ver, me deram um ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos, como se estivesse tampando os ouvidos, olha isso. Que não ouvissem, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos, e os espalharei como tempestade entre todas as nações que não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará para o que tem feito a terra desejada uma desolação. Então perceba que a palavra é bem clara acerca de visões, acerca de apontamentos futuros numa dupla aplicação, tanto no sentido para o povo da época, também no futuro sentido escatológico. O que eu entendo com tudo isso, e quero trazer de uma maneira muito simplória para finalizar, é que tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Ele fala, Ele faz, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos rever e reavaliar conceitos acerca... Temos feito para o Senhor mesmo? Será que nós temos cultuado, buscado a Deus no sentido de buscar a Deus ou buscar a minha bênção, a minha vitória? Há erro nisso? Não. É errado isso? Não. O erro é ir com esse propósito, com esse intuito, somente de ir buscar. Mas o que eu vou entregar? O que eu vou ofertar? Como eu tenho me apresentado diante do Eterno? Como um sacrifício vivo? Como um sacrifício santo? Como uma oferta agradável, aceitável ao Todo-Poderoso Deus? Ou apenas um cumprimento de tabela? Ai, lá vai eu. E aí vai para o culto, nem presta atenção na palavra introdutória, não tira o período de oração, não dobra o joelho, não leva uma oferta digna do seu Senhor. Pare, pense, reflita. Deus tem se agradado? Quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não tem orado? Há quanto tempo você não tem cultuado com alegria? Há quanto tempo você não derrama as lágrimas na presença do Senhor? É isso, é sobre isso que ele está dizendo. Deus é aquele que sonda e visita e esquadrinha o coração. No capítulo 4, no verso 6, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é aquele que sonda, é aquele que esquadrinha o meu e o teu coração, é aquele que recebe a minha e a tua adoração, e quando nós não estamos legais, é aquele que intercede por nós diante do Pai, do Filho, aleluia, com gemidos inexprimíveis, é Ele, é o Espírito Santo. Então é muito importante você reavaliar qual tem sido a sua prioridade mesmo, estar na casa do Senhor, entende isso? Então procure priorizar o Rei do Reino, priorizar o reino de Deus e as coisas de Deus, e as demais coisas for na vontade dele, certamente ele as acrescentará. Não andeis ansioso acerca do que vai vestir, o que vai comer, o que vai beber. O dia de amanhã nós não temos. O que nós temos é o dia chamado hoje. E a Bíblia diz, portanto, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Eles têm o coração mais duro do que o diamante. Os ouvidos tampados, deram com o ombro. Muitos têm feito isso. Mas depois, quando o Senhor voltar, e ele vai voltar, e aí, meu Senhor, não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Entende? Não troque a brevidade de uma vida de 80, 60, 90 anos por uma eternidade. Não queira viver uma eternidade sem Cristo. Não queira viver uma eternidade no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde o bicho não morre, o fogo não apaga e ali haverá pranto e ranger de dentes. Não queira. Então, para que isso não aconteça na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, nós precisamos reavaliar, reverenciar o Todo-Poderoso Deus, chegar diante dele com temor e tremor, com reverência, com respeito, com amor, com alegria, como diz o Salmo 1, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo é alegria, júbilo é honra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Como diz o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Receba essa palavra na tábua do teu coração e que nós possamos cada vez mais nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, aceitável diante dos olhos, diante dos ouvidos, diante das narinas, diante da presença do Todo-Poderoso Deus. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e nós estamos na reta final para a conclusão da leitura
da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, a paz do Senhor.